Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com uma convidada ilustre, né? Depois de umas semanas aí de gravações de congresso e afins, falando muito de esporte. Uma querida amiga aí, a GG, né? Que é também conhecida como Maria Eugênia, né? Então, seja bem-vinda, GG, ao nosso podcast. É uma honra tê-la por aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fukuzawa. Obrigada pelo convite. Para mim é uma experiência, a minha primeira experiência com podcast, né? Eu gosto de coisas diferentes, desafios, então estou empolgada aqui para participar. Obrigada pelo convite. Que isso. Estamos aqui também a Rafael Krasika Light. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Fuku? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. A gente nunca sabe quando as pessoas vão nos ouvir, então sejam bem-vindos a esse episódio. Boa. Então, só para vocês entenderem o contexto desse episódio, né, ele até de certa forma engraçado, eu e a gente está escrevendo um capítulo de um livro, né, sobre ginástica artística, parte de dança, e a gente está fazendo uma mistura. Eu falei, GG, eu preciso conhecer melhor esse mundo, gosto das histórias, e acho que facilita muito porque eu quero trazer na escrita desse capítulo, né? E em cima disso, falei assim, bom, nada melhor do que um podcast, onde a gente vai bater um papo, conhecer muito da história da GG, vocês vão ver que tem muita coisa interessante aí, né? Gosto de reforçar alguns pontos, ela vai falar com mais ênfase, né? Mas a GG, acho que ela mesma falou agora há pouco que ela trabalhava com fisioterapia esportiva numa época que essa especialização não existia direito, né? E em cima disso também uma das primeiras mulheres que eu acredito que tem um grande renome, uma grande destaque nessa profissão, né? Então, GG, antes de qualquer coisa, melhor do que a gente te apresentar, eu gostaria muito que você se apresentasse, sua formação e como que você chegou na ginástica artística para trabalhar com esse esporte aí. Então, vamos lá. Pessoal, a minha história é assim, eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Piracicaba, e lá eu me formei em fisioterapia pela Unimep, né? A minha turma foi a primeira turma de fisioterapia da universidade, lá da Faculdade de Fisioterapia de Piracicaba, né? Bom, foi em 1980 que eu me formei e um tempo depois vim para São Paulo, porque naquela época tudo, se você queria ir para frente na profissão, tudo que acontecia era em São Paulo, trabalho, enfim. E na época eu jogava tênis, né? Não parece, mas eu fui uma atleta. E aí consegui vir para São Caetano como atleta. Só que você vê, destino, né? Quando eu cheguei, eles estavam procurando um fisioterapeuta para cuidar dos atletas de São Caetano. Então, eu já encontrei as portas bem abertas, assim. Eles montaram um setor, né? Eu que escrevi os aparelhos que eu queria, enfim, montamos um serviço que foi um dos primeiros, porque naquela época não existia essa especialização de fisioterapia esportiva, tinham alguns poucos colegas, que inclusive um deles da minha turma é o Rosan, que vocês devem conhecer, né? Que foi fisioterapeuta do São Paulo. Então, assim, nós saímos da faculdade praticamente e fomos iniciando essa modalidade, né? E aí, em São Caetano, eu consegui começar a mostrar para os dirigentes o que era a fisioterapia, o que podia ser a fisioterapia esportiva, que, na verdade, nem eu mesma sabia como ia ser, né? Eu comecei eu falo que uma boa parte desse trabalho, que foram mais ou menos em São Caetano, foram 20 anos de trabalho, né? Eu comecei sozinha e, no final, eu tinha uma equipe de 11 fisioterapeutas. Legal. Então, eu fui trazendo Felipe Tadiello, vou falar as pessoas que vocês mais conhecem, né? Entre os outros, assim. Eles eram recém-formados, vinham tratar comigo, participavam de jogos, acabavam conhecendo a fisioterapia, faziam a faculdade, depois vinham estagiar comigo, depois eu levava para jogos, mostrava a importância, e aí a modalidade acabava
contratando mais um, no final a gente tinha uma equipe de 11 fisioterapeutas, né? Então, foi muito bacana, porque hoje eu vejo todos eles aí continuando, né? Trabalhar com esporte. O Felipe é uma grande referência para mim, né? Porque eu vi ele jogando basquete, de repente ele é membro do COI, né? Organizando uma Olimpíada, é muito significativo isso. Enfim, esse foi o trabalho em São Caetano. E já em São Caetano, então, eu já tinha contato com a ginástica, assim como os outros esportes, porque eu acompanhava desde o handebol, basquete, voleibol, enfim. Eu cuidava de todos eles, né? E depois eu fui somando os meninos, e daí, então, eu já tinha esse contato com a ginástica. Em 2012, quando o Arthur ia para a Olimpíada de a Olimpíada de Londres, né? O Marcos, que eu já conhecia também, falou: eu preciso de um fisioterapeuta para acompanhar o Arthur na preparação, aclimatação para Londres. E aí eu falei, não, eu vou com você. Então nós ficamos um mês na Bélgica, preparando o Arthur, né, aqueles ajustes finais para a Olimpíada. E lá, para ser bem sincera, assim, porque o tempo todo que eu trabalhei com a fisioterapia esportiva, eu trabalhei naqueles moldes que hoje eu critico de forma construtiva, né? Sim. Mas aquela coisa de apagar incêndio. Então, era aquela correria, né? O atleta vem com dor, deita aqui, põe um gelo, vamos fazer uma soltura, vamos fazer isso, aquilo, põe um tenses, enfim, era o que eu sabia fazer, o que tinha de melhor na época. Mas na clínica, né, que eu tinha em São Caetano, que estou nela, inclusive, hoje aqui, eu já tinha enveredado por um caminho mais individual, né? Então, assim, tinha feito o curso de RPG, tinha feito o curso de ginástica holística, tinha feito osteopatia, e aí fiz o Rolf em 2000. Então, paralelo com a clínica, aquele modelo de fisioterapia, de atendimento em massa, vamos dizer assim, ele já estava me incomodando muito. E quando eu fui lá para cuidar só do Arthur, só de um atleta, né, e ainda um atleta assim, especial, né, onde você tem que fazer ajustes finos, você não está ali para fazer nada muito Você não grosseiro. Pode errar muito, né, Gigi? Então, ali eu comecei a desenvolver um trabalho que eu sempre, assim, que eu estava buscando mesmo, né? Um trabalho de oficina. Eu chamo de trabalho de oficina, aquele box da Fórmula 1, que o carro vem, o carro seria o ginasta, né? O piloto é o técnico, é bem isso mesmo. E nós, assim, depois se juntou a mim psicólogo, nutricionista, foi formando uma equipe, temos até o biomecânico hoje, então somos a oficina do ajuste do carro, né? Que são todos carros de Fórmula 1, né? Eu falo. Então, o alto rendimento é isso, é pegar os melhores. Então, ali foi um divisor de águas para mim, porque daí eu comecei a trabalhar com a seleção. Eu fui para acompanhar o Arthur, tive esse privilégio, né, de acompanhar a medalha de ouro dele lá nas Olimpíadas, e daí, quando eu voltei, aí eu me integrei à seleção e consegui expandir esse trabalho para os demais atletas da seleção, né? Então, são 5 atletas, 5 melhores do Brasil. E aí comecei a viajar, então já estou há 8 anos cuidando desses meninos. Agora a gente está num processo de levar esse trabalho para os clubes, através desses outros colegas, né? Então, eu acho que tudo é importante. Mas essa fase que eu estou vivendo agora, que eu estou passando o bastão, né, para alguém mais jovem, sim, mas tem sido muito importante. Por que eu enxerguei?
tudo bem, a elite lá é importante, mas os que virão não estão lá. Os que virão estão nos clubes. Sim. E a gente não sabe quem vai virar, essa é a verdade, né? Porque você tem o Arthur, o Marcos mesmo fala, eu não sabia se ele ia ser um medalhista olímpico, até que aconteceu, né? Então, nessa pandemia, eu não sei se estou fugindo do assunto, você me puxa aí. Tranquilo. Mas nessa pandemia aconteceu uma coisa muito, muito interessante, que foi... de repente, a gente se distanciou. A gente estava todo mundo preparando para a Olimpíada, né, de Japão. Sim. Então, a gente foi para o Pan-Americano, foi para o Mundial, foi para o Pan-Americano, já tinha camping marcado, não sei o quê, de repente, todo mundo em casa. Né? E aí, eu, o técnico, a gente falou, vamos começar a dar os treinamentos online. Começamos a dar o treinamento online para eles não ficarem parados e para não distanciar, né, um do outro, não esfriar e tudo mais. Começamos. Foi muito bom, e daí eu falei assim, bom, mas não pode colocar todo mundo no mesmo momento, porque estava todos os atletas do adulto, de todos os clubes, e mais o infantil, né, o pré-infantil. Eu falei, gente, vamos separar. Aí eu comecei a cuidar, eu deixei os físios, que são meus colegas que fazem parte dessa equipe, né, que tem o do Pinheiros, como é que é lá? GNU, né, do Sul, enfim, nós temos 5, 6 fisioterapeutas que cuidam desses atletas e que estão assumindo aí a seleção. Então, eles continuaram dando treinamento online para os meninos e eu assumi a categoria infantil. São 60 crianças que a gente começou a dar treinamento online, primeiro fizemos uma avaliação online, que é muito difícil, né? E aí, o que eu percebi? Bom, as crianças, elas não precisam, por exemplo, os adultos, você vai fazer um preventivo, você precisa de mobilidade, você precisa ganhar de mobilidade, preservar a mobilidade, né? Força eles já têm bastante. As crianças não, eles têm bastante ainda amplitude de movimento. Pelo contrário, você precisa de mais ativação, mais estabilização. Então, a gente foi avaliando, foi chegando num modelo super legal, e aí me alertou que a gente precisa olhar para essas crianças. Esses são os futuros medalhistas, né? Senão a ginástica acaba. Eu acho isso muito legal, essa fala, Gigi. Até vou puxar algumas coisinhas que eu acho que tem muito a ver com o fator contextual da modalidade. Poucas pessoas estão acostumadas, né? A ginástica olímpica, né? Até faço algumas vezes esse comparativo, né? Que parece muito com o mundo do balé clássico, né? Que eu acabo convivendo mais, onde tem essa questão muito do atleta acontecer muito jovem, né? E se ele não acontecer em certas fases, é uma fase de desenvolvimento do corpo, né? Eu queria que você me falasse um pouco dessa visão que você vê dessas crianças, né? Então, são crianças numa alta performance que são promessas e você está tentando, né, de uma forma muito generosa, acho que tentando ampliar para não ficar privilegiando alguns, né? Você conseguir realmente olhar as crianças de uma forma mais ampla, né? Me fala um pouco dessa realidade desse atleta jovem, né? Como que é isso dentro da ginástica? Então, eu acho que dentro de todos os esportes, né? O Brasil, ele gira em torno do centro, de São Paulo, né? Principalmente, São Paulo e o Rio. Mas, assim, na pandemia, o que eu vi? Que tem atletas que estão lá no Maranhão, tem atletas que estão, sabe, até mesmo no Rio, eu vi atletas que moram na favela, eu entrei nos ambientes, crianças, sabe, precisando de atenção. E treinadores, professores, precisando de capacitação. Que legal. Então, a gente foi detectando isso, o Alexandre, que é um parceirão, que é um treinador de Taubaté, veio criança de Jundiaí, sabe, a coisa foi aumentando, que eu até deixei os maiores, eu falei, eles estão prontos, eles já, né, é só continuar, eu vou focar nas crianças. E aí a gente fez uns 3, 4 meses de trabalho, e que está continuando agora, eles voltaram aos treinamentos, e então a gente está montando grupos de estudos para os professores, para os treinadores, porque eles não têm, infelizmente falta estrutura,
para prepará-los, né? Eles são ex-atletas que às vezes não tem nenhuma uma formação acadêmica, né? Não sabe quando colocar um trabalho de flexibilidade, quando colocar um trabalho de força, como dosar a parte técnica. Então, a gente está muito cru. Você perguntou da realidade, a realidade é muito difícil, porque quando a gente tem contato com outros países, como, por exemplo, a China, o Japão, os Estados Unidos, e você vê o trabalho que eles fazem de seleção de atleta, eles têm atleta para jogar fora, né? Quando você vai assim para os torneios, nunca é o mesmo atleta. A gente acha que eles não machucam. Eles machucam, só que eles descartam os atletas. Então, tudo bem, eles têm para repor, né? E eles têm uma base técnica muito sólida, que é como se fosse uma fábrica de reprodução. Eles já sabem a fórmula de preparação. Eles já sabem, muito antes a gente entender o que era uma análise de vídeo, né, em 3D. Eu fui para o Japão, lá no centro de treinamento da Ajinomoto, eles já tinham isso. Então, eles sabem como montar um carro, eles já sabem como montar o atleta. E se o atleta não tem estrutura antropométrica, não tem, enfim, estrutura óssea para suportar, quebra, mas vem outro, entendeu? E a gente não tem essa reposição. Se a gente não fizer, e estamos tentando fazer, não vai ter atleta. Depois dessa geração, a ginástica vai lá para baixo de novo. Sim. Então, esse é o panorama de desafio mesmo, de não perder o que foi conquistado, né? Não, perfeito. E é muito legal, assim, né? Eu, particularmente, já fiz algumas pesquisas, né? E se você for na PubMed para tentar ver parte científica mesmo da ginástica, né? Você tem pouquíssimas coisas, né? Então, se você tivesse, também não dificilmente você vai ter da elite da ginástica, né? Então, é um trabalho que é muito complexo, porque ele acaba valendo muito toda essa bagagem que a GG tem, né? E mais legal que ela consiga trazer e olhar para as novas gerações, porque senão é um trabalho que, se você for se embasar, você não tem grandes embasamentos, né? Então, você realmente precisa de muita experiência clínica aí para conseguir facilitar. E no Brasil, eu acho que a gente tem muitas modalidades como essas, né? Que são pouco vistas, né? Chamam um pouco a atenção, geram pouca remuneração, né? A gente vira e mexe e vê os atletas que estão sem salário, né? Então, a gente sempre acaba sabendo pelos mais famosos, assim, vamos dizer. Mas é um processo que é muito complexo, né? Aquilo lá, o Arthur Zanetti, ele foi aparecer literalmente nas Olimpíadas quando ele ganhou ouro, né? Antes disso, ninguém sabe quem que é o cara, né? Então, e depois agora também o pessoal sabe, mas também ele não fica aparecendo em grandes coisas, né? Sim. Então é um processo muito complexo. Mas me fala um pouquinho mais desse bastidor, GG. Eu acho que até do treinamento que você está fazendo com os treinadores, né? Que eu gosto muito dessa questão, né? Eu acho que eles são os grandes disseminadores dessa próxima geração. E eu brinco também que no balé eu tenho montado alguns projetos em relação a isso, para mexer nessa caça superior. Porque às vezes o que atrapalha a minha reabilitação é um ensaiador que não consegue lidar com a queixa do paciente, do bailarino, né? Não sabe lidar com ele na sala de aula. Então, assim, me fala um pouquinho de como que é esse trabalho que você faz com eles e o que você se preconiza em passar para ele de informações. Bom, primeiro uma coisa mais ampla que é assim, é importante dizer, né? Hoje, esse trabalho que a gente está fazendo, não sou só eu, né? Então, a gente é uma equipe multidisciplinar que tem o Franklin, biomecânico, a Carol, nutricionista, a psicóloga, a gente tem médicos, né? Então, essas reuniões que a gente está fazendo, cada um fala um pouquinho, né? Quando é uma vez, 2 por mês, a gente tem essas reuniões, né? Então, o meu papel é a parte da fisioterapia junto com o biomecânico. A gente trabalha praticamente como se fosse uma estrutura só, né? Porque as visões se completam, os conhecimentos se completam, né? Então, o que a gente percebe, assim? Vou falar uma coisa muito específica. Prevenção, na parte da fisioterapia. Então, se eu fizer uma linha do tempo em relação ao como que a gente começou na ginástica, então,
inicialmente, o fisioterapeuta, eu no caso, a gente não podia nem ficar dentro da arena. Era assim, como se ali fosse um solo sagrado do treinador e dos atletas. Então, era um papel assim, estamos fazendo um favor para você ficar aí. Daí, a hora que acabava o treino, que estava todo mundo estourado, cheio de dor, vai lá para a fisioterapia. Isso é o início, tá? Que depois de 8 anos, hoje, a gente chegou num modelo onde a gente tem um espaço de 30 minutos antes do treino para trabalhar com esses atletas, 30 minutos depois do treino, isso de manhã, depois à tarde se repete, ou seja, a gente faz parte. O trabalho da fisioterapia só começa depois que os atletas estão perfilados, isso parece uma bobagem, mas é assim, na ginástica tem um ritual, né, que o treino só começa depois que os atletas perfilam, um do lado do outro, sim, o técnico vai lá, né, e aí o técnico fala algumas coisas para os atletas, puxa a orelha se precisar, fala como é que vai ser o treino, então é muito bacana isso, porque é um ritual de início. Então, antes, a fisioterapia não participava desse ritual. E aí, mesmo que você passasse alguma coisa para o atleta, ele não estava muito aí, porque ele não está ainda no treino, sabe? E hoje, o que acontece? Perfilou, a gente perfila junto com o técnico, ao lado do técnico, e a gente dá as instruções do que vai ser feito. Então, isso fez toda a diferença, e isso eu devo a um cara que chama Marcos Guto, que é um cara que reconheceu a importância do trabalho da fisioterapia e batalha por isso. E um cara que tem uma visão técnica que não é por acaso que o Arthur ganhou medalha. Porque quando eu falo para vocês assim que o ginasta, não sei nas outras modalidades, porque são coletivas, enfim, mas o ginasta, por ser uma modalidade individual, ele é o carro de Fórmula 1. Ele é a máquina, mas o piloto é o técnico. O técnico deveria subir no pódio para receber medalha, porque um carro desgovernado não faz nada, né? Então, o trabalho cresceu dessa forma, e aí hoje a gente tem um modelo de prevenção baseado em avaliação, onde a gente foca nas principais deficiências, faz um preventivo super bonito e tal. Porém, para onde eu estou caminhando agora, hoje? Esse trabalho coletivo, vamos dizer assim, de prevenção, né, que é feito em grupo, ele toma... é incrível isso, estou falando de primeira mão para vocês, assim. Esses 30, 40 minutos, somado às outras 2 horas e meia, 3 horas de treino, num volume geral, é um tempo que esgota muito o atleta. Então, cada um de nós, o técnico e a fisioterapia, nós estamos tentando enxugar isso, sendo mais específicos. Estamos buscando a especificidade. Então, o treinador, eles têm a rotina, né, assim, meia hora de prevenção, meia hora de preparo para eles chamam de maromba, né? Então, eles faz uma parte física nos próprios aparelhos. Então, por exemplo, pega a argola e faz flexão de braço. Vai lá no cavalo, coloca um peso no pé, faz abdômen. Enfim, é uma maromba, só que nos aparelhos. Uma coisa que vem de tradição deles, né? Um preparo físico marombado. Aí, e não existia a parte de força, não existia o trabalho de musculação, nessa história toda. Depois é que eles vão para o treino técnico, e o treino técnico ele é muito demorado, né? Você fica 20 minutos num aparelho, depois descansa um pouco, vai 20 minutos, são 6 aparelhos, enfim. Então, um treino muito longo. O que a gente percebeu? Uma das coisas que gera lesão é esse volume de atividade. Então, nós temos que enxugar. Então, essa maromba, de repente, ela não precisa existir ali, o cara já pode estar fazendo a parte mais técnica, mais voltada para o específico. A fisioterapia, a prevenção, que era feita assim, todo mundo faz trabalho para rotador de ombro, todo mundo faz trabalho para rotador pélvico. De repente,
isso pode ser feito num período só, e cada um faz o seu. Porque depois eles tinham que fazer o específico dele. Aquele que tem mais fragilidade, falta mobilidade para dorsal, ia fazer um específico para isso. Então, o cara ficava 7 horas dentro do ginásio, né? Então, nós estamos nesse momento, sim, de primeira mão, onde tivemos reunião de começar a mudar também esse modelo. Né? E é uma coisa que está muito em pauta, né? Essa questão que a gente chama de taxa de carga, né? O workload ratio. Isso, né? Então, essa é uma das exatamente. coisas que a literatura está trazendo forte, né? E a gente tem que trazer para essas realidades de cada modalidade, que é uma grande dificuldade, né? Porque é o que você falou, cada modalidade tem suas crenças, suas tradições, rituais, né? E aí você quebrar elas, você precisa ter muito culhão para conseguir mudar o cenário, né? Sim. É um trabalho muito demorado. É demorado isso, é um trabalho que hoje, com a minha idade, eu sei que, assim, é uma pedrinha no lago, entendeu? Não adianta bater de frente, não adianta querer mudar tudo de uma vez. Então, esses 8 anos, se eu soubesse disso há 8 anos atrás, já tinha direto ao ponto, mas não tinha... Você vê, a literatura ajuda para isso. Se não fosse esses estudos todos que tem, mostrando para a gente a sobrecarga, tanto do treino técnico, como, no fim, a fisioterapia vira uma carga também. Sim, total. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. E é nesse ponto que nós estamos. Quando dosar a gente, né? Esse é um ponto importante, assim. Quando a gente talvez não tá atrapalhando em vez de ajudar, né? Porque isso você falou, a gente é uma carga também, né? Exatamente. Então, estamos nesse momento aí bonito de desconstruir o que nós construímos. Esse é o Mas eu acho que em todas as áreas, viu, GG? Não é só não. Né? Ô, GG, aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu trabalhei muito tempo com CrossFit, né? E eu sei que em outras modalidades, quem trabalha com modalidades específicas começa a perceber que o esporte é quase que como você falou, né? Um ritual humano, assim. E cada modalidade tem seu nicho e tem suas crenças, e principalmente as crenças mais populares, assim. Como a ginástica olímpica é uma coisa que poucos profissionais têm contato, na tua experiência, o que você acha que são essas crenças populares, né, da ginástica olímpica? O que os atletas acreditam que pode interferir, né, nas queixas deles, em como eles lidam com as queixas? O que você vê assim com essa modalidade? Bom, o atleta que eu conheci lá atrás, o atleta de ginástica, né? Eles negligenciavam qualquer dor. Eles sublimavam qualquer dor, né? Você sabe que hoje, assim, estudando, a gente sabe que você tem a nocicepção e ter dor depende da sua interpretação central. Então, hoje eu entendo que eles são educados desde os 8, 9 anos de idade a não prestar atenção na dor. Então, essa é a realidade e a crença deles. E até mesmo por uma questão de disciplina através do medo, né? Que é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, né? Essa campanha de assédio, não só assédio sexual, mas assédio moral, porque eu já vi muito treinador desrespeitar, ofender os atletas. Então, eles têm uma cultura de disciplina e medo que vem lá da Rússia, né? Da cortina de ferro, da China comunista. Então, esse era o perfil do atleta, que hoje já tá diferente, mas ensiná-los que a dor é um sinal, que é importante ele referir, enfim, toda uma educação de dor, vamos chamar assim, né? Foi necessário fazer. Hoje, o atleta que eu vejo, ele já não tem mais medo do técnico, ele já tem na fisioterapia a sua parceria, ele já sabe, esses atletas em especial que eu cuido, já sabem que fisioterapia não é um mercado, que você vai lá e põe na cestinha o que você quiser, né? Enfim, é um trabalho... Hoje eu digo para você que é ginástica masculina, tá? Não vou falar da feminina, que eu nunca trabalhei com a feminina. Trabalhei, mas pouco. Graças a todo esse trabalho incrível que todos nós estamos fazendo,
eles têm essa cultura de colaboração, de respeito ao corpo, e isso ajuda muito, né? Porque é muito detalhe. Outra coisa que eu batalho, o físio, e para isso precisa ter salário bom, né? O físio tem que estar lá no treino o tempo todo, né? Ele tem que participar ativamente do treino, acompanhar o que está acontecendo com o seu atleta, monitorar. A gente está, sabe? Então, isso ainda tem que ser conquistado, porque um profissional como nós, se ele não é bem remunerado, ele tem que fazer o atendimento, sair correndo para atender um outro, para ir para a clínica, né? Então, estou falando de coisas bem, assim, parecem utópicas, mas nós vamos chegar lá. Ah, não, sem dúvida. É uma Se no futebol, o futebol chegou, por que nós não podemos chegar, não é mesmo? Sem dúvidas. Não, e a grande real é que quando a gente tenta dar mais essa voz aqui, né, num programa como esse, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que tem muita gente que deve estar em algum clube pequeno, algum lugar mais desconhecido, e ele também não tem essa voz, e às vezes ele acha que ele está sozinho lutando dentro de um espaço, né? Eu acho que nessas horas é muito encorajador ver, né, você que trabalha com uma elite de um esporte que não tem tanta visibilidade, sofrendo com as mesmas coisas que alguém pode estar numa cidade muito pequena, por exemplo, né? Então eu acho que isso ajuda, porque eu gosto muito de colocar um pouco desse pé no chão de quem está vindo, né, da geração mais nova, porque muita gente quando fala de futebol, né, de fisioterapia esportiva, é futebol, é CBF, é aquele clube do Corinthians. Então, assim, essas elites são poucos que chegam, né? Então, tudo que você está falando é muito legal, porque a problemática é de uma elite, mas que muita gente de base também tem, né? Então, eu acho que é normalizar muito isso, né? E eu acho fenomenal, né? E eu queria até escutar um pouco mais dessa parte de elite, né? Vamos pensar, acho que das histórias que a gente gosta de escutar, dos perrengues de uma Olimpíada, de um campeonato. O que vocês enfrentam muito naquele momento, né? Mais crucial. Bom, então, mais especificamente, você tem curiosidade de saber o quê? Assim, porque eu falo que a Olimpíada é um jogos abertos com dinheiro. Eu falo que eu gosto muito de saber porque... Não sei se vocês já foram para jogos abertos, mas é assim. Eu trabalho muito dentro de teatro, né? E o pessoal acha que é diferente, mas literalmente, eu acho muito parecido na questão de uma menina acabou de torcer o tornozelo, você tem que fazer ela subir no palco meia hora, né? Sim, Todos sim. esses perrengues da parte esportiva, né? Onde a gente atende a Sim. menina até meia-noite, fica atendendo, Sim. decidir se coloca ou não coloca. Tem essas brigas com os ensaiadores técnicos e afins, né? Sim, Então, igual. Os perrengues de rotina, assim, da ginástica, porque é uma modalidade que particularmente, né, você não consegue treinar em qualquer lugar para deixar o cara com aquele corpo, preparar, né? Então, acho que são preparações corporais muito específicas, né? Então, não sei, histórias de viagens, campeonatos, elas são sempre interessantes. Bom, então, quando a gente chega no Mundial, chega na competição alvo lá, que você, né, tanto buscou, é incrível, muda o peso da coisa. Então, aí você viaja, aí já tem paira no ar, assim, uma seriedade, né? Então, aí muda as regras mesmo. Então, todo mundo fica mais tenso, aí é hora da gente se retirar um pouco, sabe? É dessa forma que eu vejo na ginástica, porque é uma modalidade, assim como na dança, né? Onde o atleta precisa de muita concentração, muito foco, é ele com ele mesmo, né? Então, assim, daí eu saio um pouco mais de cena. Porque está tudo pronto, você concorda? Ali não dá mais para... Quando a gente fala desse trabalho principalmente esse trabalho que eu faço, onde você vai ajustando a máquina, vai corrigindo, não sei o quê. Então, na hora da competição, você só tem que acompanhar e daí rezar para que não se machuque mesmo, porque às vezes tem algumas fatalidades, né? Então, nessa situação é isso. Aí a gente acompanha em treino, faz todo o trabalho de recovery, fica atento ao repouso deles, às necessidades, mas aí eu já não faço mais sessões individuais, é só assim. Aí sim volta no apagar incêndio, entendeu? Porque nessa hora
aí tudo vale, né? Então, se precisar uma infiltração ali para diminuir a dor, vale. Daí aí a gente também quer o ouro, a gente também quer que eles vençam, né? Então, sim. É um estresse, Eu vou falar para você que eu fui em muitas competições enfim, não sei descrever para você. É o auge da coisa. Para mim, assim, aquele momento de entrar na arena, né? Porque, assim, cada um tem o seu ritual. Então, a ginástica parece uma apresentação mesmo, né? Então, eles tocam uma música, você fica tudo lá atrás nas coxias, tal. Aí os atletas, primeiro eles entram, depois entram a parte, nós, técnicos, né? Os fisioterapeutas, só pode entrar, hoje em dia, um da área médica e o técnico. Então, aí quando tá tocando aquela música aí que eles fazem jogo de luzes, os atletas entram assim, é uma emoção que é como se a gente tivesse mesmo, a gente tivesse competindo, né? Então, eu não sei descrever, isso até me toca muito, assim, porque eu fui atleta e não dei muito certo como atleta, né? Tudo que eu sonhei como atleta, eu me realizo através dele. E tem uma coisa também que quem trabalha exclusivamente com eles, pode ser com nadador, pode ser com... eu trabalhei com voleibol, né? Não falei para vocês, mas eu trabalhei, antes de trabalhar com alto rendimento na ginástica, eu trabalhei com alto rendimento do voleibol. Então, eu trabalhei com uma equipe da Liga, não sei se vocês vão lembrar, da Colgate, não sei se é da época de vocês, mas foi um time aqui de São Caetano, do pessoal de São Bernardo, a gente foi campeão da Liga, tinham atletas como a Fofão, Ana Moser, Virna, enfim, foi uma experiência, mas é um esporte em grupo, né, coletivo, que é bem diferente, né. E na ginástica, eu até me perdi, voltei lá, o que eu estava falando dos atletas mesmo? Que eu ia falar alguma coisa... Você ia contar alguma história específica. Esqueci, gente, me perdi aqui, viajei. Não tem problema. Enfim, é uma emoção. Você falou muito da questão do campo, né? Daquele momento que começam as músicas e tudo mais, e aí você puxou para alguma coisa específica dessa modalidade agora. Lembrei. Então, que o fato da gente viajar muito com eles, você convive mais do que com a sua família, né? E você abre mão de finais de semana todos. Você abre mão dos aniversários dos sobrinhos, no meu caso, do aniversário das festas familiares, festas de fim de ano. Você não tem, né? É uma dedicação exclusiva mesmo, e eles passam a ser sua família. Então, quando acontece qualquer coisa, que nem agora, a gente não está em treinamento, mas se acontece qualquer coisa com um deles, a sua preocupação, o seu envolvimento é igual você tem com a sua família, né? Então, é um vínculo que forma, que eu acho que é imprescindível, né? E que é único. Você deve sentir isso na dança também, né? Com certeza. Eu, no caso, ainda mais sou um dançarino, né? Então, para mim, é tanto o ciclo pessoal quanto profissional, né? Então, você fica tentando dividir as duas coisas, é muito complexo. E hoje, grande parte do meu círculo de amizade acaba sendo do mundo da dança também, né? Junto da fisioterapia. Eu sempre brinco, né? Eu só sei conversar com quem sabe de fisioterapia ou de dança. O resto eu não sei conversar muito. Então, é realmente isso que você falou, né? Eu acho que a gente acaba tendo um envolvimento diferente, né? Porque é muito tempo junto, é muito perrengue junto, né? Literalmente, né? Muito momento importante, né? E toda uma construção, né? Então, eu acho muito importante que você tenha uma constância dentro da modalidade também, porque isso facilita, né? Porque se você vai trocando sempre quem tá lá, sem aquela figura, o atleta também provavelmente vai se sentir mais inseguro.
porque a cada vez, né, a gente passou muito quando a gente entrou na seleção de futebol feminino, né, o Flávio principalmente, essa conquista, né, de você ser uma pessoa nova, com ideias diferentes, fazendo diferente, né, então isso é uma coisa que também dentro do mundo esportivo faz muita diferença, e tem que ser levado em consideração pelas equipes, né, e não é chamar quem dá para pagar, né, literalmente, que acaba acontecendo muitas vezes, né, que tem a questão de valorização. Mas eu acho muito interessante. GG, a gente infelizmente está no nosso tempo aqui. Eu vou pedir para o Rafa fazer algumas considerações finais aí e depois pedir para você, né, também fazer as últimas considerações por esse ótimo papo aí. Rafa, por favor. Obrigada. GG, é muito legal escutar a tua história, assim, que eu e o Foucault, a gente várias vezes já entrou em conversa sobre se a fisioterapia esportiva, ela é ou não uma especialidade, né? Tipo, ela exige algo diferente de um profissional da musculoesquelética a ponto de justificar uma especialização ou não. E a gente já discutiu várias vezes, já chegou a várias opiniões diferentes. E a principal que a gente chegou foi que, na verdade, nos parece que a grande questão ao lidar com o esporte talvez seja muito essa imersão, né? Porque a gente fala muito de aliança terapêutica em consultório, né? Essa coisa de criar um vínculo com o paciente, como isso é importante para o paciente acreditar em você e para ele te permitir propor coisas e ajudar ele a achar o melhor caminho. E eu fico pensando o quanto essa imersão que você tem, por exemplo, com o time, né? Fazer parte disso, da equipe, da família, do senso de comunidade, não é necessário, né? Isso talvez seja imprescindível para você poder ser uma boa profissional e propor as suas abordagens. Então, assim, criar aliança terapêutica ou criar um vínculo com os atletas numa modalidade assim, depende disso, né? É uma peculiaridade da modalidade. Uhum. E é isso que o Foucault estava falando, né? A gente hoje sabe que talvez para você poder fazer tudo que você pode para ajudar essas pessoas, para ter esses insights, não dá para ser uma pessoa que chega lá, apaga o incêndio e vai embora, né? Tem que ser uma pessoa que está lá, está preocupada com a modalidade, que sente que aquilo também é dela, né? Que entende, que, enfim, começa a ver que talvez, olha, realmente o volume está alto, como é que será que a gente pode implementar coisas que vão ajudar mais gente a chegar aqui? Então, eu acho que a tua história reflete muito para a gente isso, né? O Foucault falou uma coisa que eu achei bem legal, que é a gente está muito acostumado a associar a físio de qualidade com esportes que são, né, realmente mais conhecidos como futebol, basquete, às vezes um pouco a natação ali, mas tem um mundo ali da fisioterapia esportiva com várias outras modalidades, né, que também trabalham com atletas de elite que são negligenciados, né? Uhum. E nem por isso precisam de menos atenção do que um clube de futebol, né? Então, enfim, um trabalho muito legal, uma história muito legal, um trabalho muito legal. E realmente espero que, se tiver alguém que trabalha com ginástica, né, por aí pelo Brasil e sinta as mesmas dores que você, acho que talvez a gente possa estar até validando, né, e encorajando essa pessoa. Perfeito. GG, por favor, palavras finais. Então, referente a isso, Rafael, eu fico super feliz de poder conversar com vocês e eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa geração de vocês que está aí agora, vocês têm muito mais conhecimento do que eu tive quando eu saí da faculdade. Vocês estão muito mais bem preparados, estruturados para enfrentar esses desafios da fisioesportiva. Eu acho que a fisioesportiva é uma especialidade, sim, precisa. Você vê, eu não trabalho com feminino, por quê? Porque não dá, já é uma modalidade diferente. Se você não entrar nesse túnel aí para realmente entender as peculiaridades de cada uma, o tipo de demanda, enfim, então precisa disso, né? Esse autocomprometimento, dessa doação. Mas vocês têm muito mais preparo, aliando a parte de estudos, né, a parte de respaldo científico. Eu antigamente fazia uma cria-imersão, não sabia nem por que fazia, porque falavam que era bom. Hoje eu sei o que estou causando no atleta, né? Então, assim, vocês têm que ir em frente, porque tem um mundo para ser conquistado e dominado, né? O fisioterapeuta é imprescindível no mundo esportivo. Então, eu deixo aqui meu agradecimento de poder expor o que eu fiz, né? Esse trabalho.
essas entrevistas me encorajam a continuar de uma outra forma, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. E não desanimem, não desanimem. A causa é nobre. Muito bom, Gigi. Eu agradeço muito, né? Eu, particularmente, cada vez mais valorizo histórias como essa, né? Conquistas como a que você fez, porque muitas vezes elas não são colocadas, né? Não são mostradas. E muita gente já está nesse bonde andando e está reclamando do que está acontecendo e ele não sabe o que se passou, né? E é o que você falou, né? Acho que toda essa paciência e calma para você entender a mudança que está acontecendo, ela é essencial, né? Então, a gente que também fala muito do modelo biopsicossocial, né? A gente fala muito dessa transição, e aí você falou um pouco dessa questão da interpretação da dor e tudo mais, eu acho super legal. E a gente sempre, quando a gente está no meio de uma mudança, a gente não está vendo a mudança, essa que é real, né? Então, a gente só vai enxergar depois por uma perspectiva histórica, assim, né? Então, eu particularmente, cada vez mais, sempre que eu puder, chamar pessoas como você para trazer, né, essa história, de uma forma tão humilde e eu acho que solidária, né? Para mim faz muito sentido fazer o que a gente faz, né? Então acho que a gente está continuando muitas coisas e a gente precisa entender o que aconteceu, né? Sim. Senão a gente só fica reclamando. Exatamente. Então é isso, gente. A gente vai finalizando aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Uma boa semana. Qualquer coisa, a GG está super disponível. Eu sei que ela está nas redes sociais aí também super fácil. Tem seus cursos também, sim, né? Então, eu não conheço ela pessoalmente ainda. A gente quase cruzou uma vez ou outra lá no Hélio, né? Mas em breve isso vai acontecer, GG. Se Deus quiser. E é o que você falou. Tô aí, se vocês precisarem conversar, estou disponível. Essa é a minha vida. Boa, muito bom. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Uma boa semana para todo mundo. Valeu. Tá bom. Beijo, obrigada, viu? Obrigada.